os mortos ressuscitarão primeiro. Então este Keber, ou Keber, ele não tem acento, né? Keber, vai devolver o corpo. E quem ressuscitará neste dia? Esta primeira ressurreição só ressuscita salvo. Então, os corpos que estão guardados neste lugar ressuscitarão. Quando Jesus vier, ele vem, traz o espírito daqueles que estão no paraíso, e aí o corpo ressuscita. Ele não vai ser recriado, não. Ele vai ser restaurado. Não vai criar um corpo novamente, não. Ele vai ser restaurado. É uma restauração. Só que aqui há uma diferença. Quando, lá no final, quando se levantar o trono branco, quando os ímpios ressuscitaram, que vai ser a segunda ressurreição, aí sim, este lugar que guarda o corpo vai entregar, vai devolver o corpo dos ímpios. E aí quem era deficiente, aleijado, sem uma perna, sem um braço, não importa, ele vai ressuscitar da mesma maneira. Aqui não. Aqui na primeira ressurreição, os salvos ressuscitam, e se ele tinha alguma deficiência, ele vai ser curado. E aí, Jesus vem até os ares com o espírito daqueles que foram salvos, que aceitaram e obedeceram, e estão hoje no paraíso, o antigo seio de Abraão, que já já eu vou explicar isso. Junta-se corpo e espírito. Há uma transformação. Neste momento o Espírito Santo entrega a igreja ao noivo, e juntos o noivo e a igreja partem para o céu dos céus. Então, neste momento, este lugar chamado Keber, que guarda o corpo, ele não guarda espírito, ele só guarda o corpo dos que morreram. Ele guarda aqui o corpo tanto do ímpio como do salvo. Ele vai guardar o corpo de ambos. E nessa primeira ressurreição ele devolve. É bem interessante este assunto, porque muitas vezes nós pensamos que quando a pessoa morre, ela dorme, não é? E aqui nesta parábola, nós conhecemos como parábola, né, irmãos? Mas nessa história, que os originais não dizem isso, ela vai dizer que o rico vai para um lugar intermediário e Lázaro também vai para este mesmo lugar, que é chamado, que nós conhecemos como Hades. Aqui sim, o Hades ou Seol, que significa a mesma coisa. Hades e Seol é conhecido como inferno. Quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, está falando deste lugar. Hades e Seol. Seol em hebraico e Hades no grego. Significam a mesma coisa, inferno. Aqui guarda somente o espírito, conhecido como seio de Abraão, antes da ressurreição de Cristo. Aqui há uma diferença. Antes de Cristo morrer, quando os homens morriam com Cristo ou sem Cristo, né? Ou sem Deus, que não se falava em Cristo no Velho Testamento, né? Falava em Deus. Os que serviam a Deus eram obedientes a Deus. Quero cumprimentar aqui a Kátia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. A irmã Andréia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, antes da ressurreição, os homens que morriam desciam todos para o mesmo lugar, para o seio de Abraão. Aqui nesta parábola de Lucas 16, 19 e 31 vai falar sobre isso. Fica bem entendido que Keber é um lugar onde ficam os corpos, tanto de ímpios como salvos. E aqui, no Seol ou Hades,
que significa inferno. Isso antes da ressurreição, que isso fique bem claro para cada um de nós. Lázaro desce e vai para este lugar, para este paraíso. Porque aqui, como esta imagem que eu já mostrei para vocês, olha ela, esta imagem retrata bem o que eu estou falando. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui, ó, é o Hades ou Seol, chamado seio de Abraão antes da ressurreição de Cristo. Lázaro vem para este lugar e o rico para este lugar. Aqui é posto um abismo. Lembra que ele fala? É posto um abismo. Daqui não pode se comunicar com o outro lado. E nem os que estão aqui podem voltar à terra. Então, se você tem aí algum parente que está recebendo alguma mensagem lá dos mortos, repreenda porque é o diabo. Repreenda porque é Satanás. Porque quem morre não volta para falar, não. O homem está determinado a nascer, ele morre e vem depois disso o juízo. Está lá em Hebreus. Então quem morre não volta, não. Ele fica preso. Tanto que este lugar aqui, seio de Abraão, este estado intermediário entre a morte e a ressurreição, ele é chamado de prisão. Os espíritos estão aqui aprisionados, eles não podem sair. Eles não saem daqui. Só com uma ordem. Quando houver a ordem, quando a trombeta soar, o arcanjo falar, e houver o alarido, que vai ser o arrebatamento da igreja, aí sim, serão libertos daqui deste estado aqui, deste estado intermediário, desta prisão, somente os salvos. Ok? Então, se alguém da sua família, algum colega seu, está recebendo aí algumas mensagens do além, pode repreender, porque é o diabo. Ele engana muito bem. Quem morre não volta para contar historinha, para falar que está bem, para falar que lá é maravilhoso, lá é isso, lá é aquilo. Não. Então, entre este lugar, conforme este desenho que eu mostrei para vocês, que ilustra bem isso, entre onde Lázaro está e o rico está, há um abismo. Este abismo está descrito lá em Lucas 16, 26, né? Que nós lemos. É posto um abismo. E no final deste abismo, o que que tem? No final do abismo. No final do abismo, há um lugar chamado Tártaro. Então, para bem entendermos este Hades ou Seol, dividido aqui, podemos dizer que em 3 partes. Muitos dizem 2, mas não, são 3. Se tem o lado onde ficam os salvos e o lado onde ficam os não salvos, há um abismo entre os dois. E lá no fundo do abismo há o Tártaro, que é uma prisão também, só que não para homens, só para demônios. Lá em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 vai falar sobre isso, que é o poço do abismo, que é a prisão dos anjos caídos. Lembra dessas passagens? Tem anjos, tem demônios tão violentos que eles foram presos em cadeias de escuridão e serão libertos dali, serão soltos dali somente para o julgamento daquele grande dia. Que dia? O dia que se levantará o grande trono branco. Para julgamento. Para mandá-los definitivamente para o lago de fogo. Vamos ler lá em 2 Pedro 2,4. Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. As cadeias de escuridão é este poço lá no fundo, bem no fundo do Hades. Judas 1,6 vai dizer assim: irmã Priscila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Judas 1,6 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas
deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Muitos dizem que esses demônios serão soltos durante a grande tribulação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles estão presos em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E quando será o juízo daquele grande dia? Quando se levantar o trono branco. Eles comparecerão diante do trono para serem julgados e serão lançados no lago de fogo. Ok? Bom, então essas três divisões aqui do Hades ou do Seol, antes da ressurreição de Cristo, três partes, ok? Seol no hebraico ou Hades no grego. Há um abismo entre os dois. De um lado ficava Lázaro, do outro lado ficava o rico. Um abismo no meio, no fundo, Tártaro. Prisão dos anjos caídos. E ali na parte de Lázaro e na parte do rico, prisão dos espíritos dos homens. Os espíritos dos homens não descem ao Tártaro. Só anjos, anjos caídos, ok? Eles estão presos ali em cadeias de escuridão. Vamos lá. Após a ressurreição de Cristo, o que acontece? Vamos ler aqui em Efésios para que a gente possa entender o que aconteceu, que mudança que houve neste Seol, nesse Hades. Por que era seio de Abraão e agora não é mais? Vamos lá. Efésios 4, de 8 a 9, vai dizer assim: pelo que diz, subindo ao alto, está falando de Cristo, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Seja bem-vinda, Jerusalém, em nome de Jesus. Jesus, ao ressuscitar, após a sua ressurreição, ele não desceu às partes inferiores da terra, tomou a chave das mãos de Satanás, das mãos do diabo, e levou o cativo, o cativeiro. Quando ele fala isso, ele está fazendo uma transferência. Ele está esvaziando este lugar aqui, denominado seio de Abraão, onde ficavam os homens salvos. E antes era tudo chamado ali prisão dos espíritos dos homens. E lá no fundo, Tártaro, prisão dos anjos caídos. E agora, esta prisão, ele vai esvaziar a parte dos salvos, que é o seio de Abraão. Não fala aqui em Efésios, leva cativo o cativeiro e leva ao terceiro céu. Quero até fazer uma correção aqui, que na live passada, eu disse aqui que o trono, onde fica o trono, era o primeiro céu. Não é. Primeiro céu é este que nós conhecemos, Uranus. O intermediário não muda, né? O Mesorânios é o segundo céu e Eporânios, que é o primeiro onde fica o trono. Foi para este lugar que Jesus, ao ressuscitar, levou os espíritos dos salvos para o paraíso ali junto ao trono, ok? Então agora, após a ressurreição de Cristo, como ficou esse Hades? Como ficou este Seol? Não eram três partes? A parte do salvo, a parte do não salvo, conhecido como inferno. E o mais interessante é que tanto o salvo como o não salvo, ele ficava no mesmo lugar, no mesmo inferno. Porque muitas vezes nós olhamos e nem acreditamos nisso. Como pode, né? Acontecer uma coisa dessa, né? Como pode isso? Ficar o salvo e o não salvo no mesmo lugar, chamado inferno. Porque, na verdade, o inferno ali é a prisão do espírito dos homens. Mas Jesus corrigiu isso. Como pode o não salvo? Como pode o salvo ficar junto do não salvo no mesmo lugar, no mesmo espírito, no mesmo inferno? Não, quem tem que ficar no inferno são os não salvos.
Os salvos têm que ficar em outro lugar. Mesmo que ali houvesse uma separação, que houvesse um abismo, que nenhum poderia entrar em contato com o outro. Lembra-se? Quando Lázaro, quando o rico fala para Abraão, pai Abraão, faz com que Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua. Quando ele fala, não há contato entre vocês. Nem quem está aqui não pode voltar para avisar os parentes que aqui é um lugar ruim ou bom. Não. Que ouçam os profetas, que ouçam Moisés, que ouçam os profetas. Não, então, aí Lázaro, aí o rico ainda fala para Abraão. Então, ele estava tão agoniado em tormento ali, né? Estava tão agoniado que ele vai e fala, então permita que Lázaro volte. Se eles verem lá que Lázaro morreu, todo mundo viu. Se ele voltar e dizer que aqui tem um lugar bom e aqui tem um lugar ruim para eles consertarem a vida, faz isso. Ele estava tão preocupado com os irmãos que ele disse que tinha 5 irmãos. Abraão disse, não, negativo. Que ouçam os profetas, que ouçam Moisés. Ou seja, que ouçam os pastores, que ouçam os pregadores, que ouça a irmãzinha lá do círculo de oração, que vive pagando o preço, orando, jejuando, para que os filhos, os netos, a família seja salva. Que ouçam os missionários, que ouça a igreja. Ninguém vai sair daqui para avisar ninguém, não. Quem está aqui não volta. Então eu volto a afirmar, se você conhece alguém que está recebendo mensagens do além, esta pessoa está recebendo mensagens de Satanás, do inferno. Outra coisa também que eu quero falar a respeito disso, é que aqui no Tártaro, muitas vezes a gente pensa que Satanás, né, ele mora aqui. Não, ele não mora aqui. Falei isso na live passada. Ele é o príncipe das potestades do ar. Esse ar atmosférico, esse ar que nós respiramos. Esta aqui é a morada de Satanás e seus anjos. Aqui no Tártaro, são demônios específicos, que lá Judas 6 vai falar. Violentíssimos, eles estão presos em cadeias de escuridão para o juízo daquele grande dia. Satanás não mora aqui. Isso é muito interessante falar, porque às vezes a gente se confunde, né? Então, após a ressurreição de Cristo, este lugar chamado seio de Abraão, que antes tinha 3 partes, a parte do salvo, a parte do não salvo, que guardava o espírito, somente o espírito dos homens, e no fundo do abismo, o Tártaro, que guarda os anjos caídos, né? Estão presos ali, presos em cadeias de escuridão. Outrora, 3 sessões, podemos chamar assim. Agora, após a ressurreição, quando Cristo desce ali e leva cativo o cativeiro, agora, esta parte chamada de inferno, que é o mais que conhecemos, ou Hades ou Seol, tanto faz, vai ter apenas 2 divisões. Ficarão ali, presos, os não salvos. Por isso que os não salvos, eles descem. E os salvos, eles sobem. Os homens ímpios descem. E o Tártaro também não houve mudança. Não houve mudança para o Tártaro e não houve mudança na parte onde o espírito dos não salvos são atormentados. Eles continuam descendo. Continua o Hades ali, naquele lugar. Só que não mais chamado de seio de Abraão. Esse nome não mais existe. Agora é paraíso. A parte que foi levada, que está diante do trono, no terceiro céu, no Eporâneos, paraíso. E ali, naquele lugar que antes tinha 3 partes, chamada de seio de Abraão, agora só é conhecida como inferno, ou Hades ou Seol. Não é? Então, é meio complicado explicar isso, mas foi assim que aconteceu. Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Hoje, a situação dos salvos é bem diferente. Ele não está sendo guardado num lugar próximo aos não salvos. Não. Eles estão junto a Cristo, junto ao trono, né?
E o que acontece quando o justo morre? Por esta parábola, por esta história, não adianta os eruditos falarem que isso não é uma parábola, né? A gente coloca na cabeça que é parábola e pronto, e acabou. Mesmo que a original fala que é, o que não é, a gente sempre vai conhecer como parábola, né? Mas isso nos originais não fala isso. Diz que é só a história do rico e Lázaro. Mas, nesta história, vai dizer o que acontece quando o salvo morre. Aqui em Lucas 16, 22 vai dizer assim, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que privilégio. Quando morremos, irmãos, porque nós somos salvos, estamos em processo de santificação todos os dias, mas somos salvos, né? Quando morremos, os anjos do Senhor vêm nos buscar. Vem buscar o nosso espírito. O corpo não, o corpo fica e o Keber vai guardá-lo, né? Keber, acho que deve ser assim que fala. E aí somos levados para o paraíso. Olha que coisa mais interessante, né? E aí ficam lá guardados, esperando a ressurreição. Por isso que todos os dias nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo. Né? Já com o ímpio, o que acontece com ele? Para o ímpio não vai haver tanta mudança assim, né? Conforme Apocalipse 20:15, o seu destino, ao sair dali, do Hades, ou do Seol, ou do inferno, como queira chamar, o seu estado será somente comparecer no juízo daquele grande dia, da mesma maneira que os anjos caídos que estão presos no Tártaro vão comparecer diante do trono branco. Em Apocalipse fala-se muito em tronos, né? Tem um tribunal de Cristo, que é só para salvos, para entrega de galardões. Tem um tribunal intermediário, que é de nações, né? Quando as nações marcharem para destruir Israel, ali haverá um juízo, né? Muitos serão lançados no inferno, né? Ali haverá um julgamento, onde vai separar os bodes das ovelhas dos irmãos. Vai ser outro assunto, né? Quero só citar aqui para enfatizar este lugar onde o ímpio vai comparecer quando ele sair ali da parte de tormento do Hades, do inferno ali. Ele vai comparecer diante do trono branco. E aí quando ele comparecer diante do trono branco, lá não vai ser igual esse tribunal que nós conhecemos aqui na terra, não. Vai ter um promotor, que vai ter um juiz, não. Hoje, Cristo é o nosso advogado. Naquele dia, ele será juiz. Ali vai só ratificar, vai só confirmar uma sentença que já é dada hoje. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. Então a salvação é uma questão de crer e obedecer ou não. Hoje você já tem a sua sentença. E naquele grande dia não vai se levantar um advogado de defesa para defender o ímpio ali e perguntar para ele, mas por que você fez isso? Por que você matou? Mas por que você matou a sua mãe? Mas por que você praticou a pedofilia? Por que você estuprou tantas crianças? Por que você roubou? Por que você... Não, nada disso. Ali, em Apocalipse diz, abriram-se os livros. E ali nos livros, vão ler, um por um. Não se preocupe com o tempo. Este tribunal, este trono, que se levanta como um tribunal para julgar os ímpios, diz que abriram-se os livros. Então serão abertos ali o livro da vida. Por que vai abrir o livro da vida, sendo que esse julgamento é para ímpio? Para confirmar que o nome dele não está escrito ali. E aí abrirão-se outros livros, os livros da natureza, os livros dos atos dos homens,
e vai mostrar tudo que ele fez, dia após dia. E ali não tem como negar, né? Eu creio que passará como um filme. E todos que estiverem ali verão, nós veremos, nós estaremos ali. Nós, como igreja, estaremos ali. Neste tribunal. Casada já com um noivo. Agora nós não somos mais noiva diante deste trono. Nós somos a esposa de Cristo. Já houve as bodas, já passou-se toda a grande tribulação. Satanás foi preso por 1000 anos no milênio. Depois que ele ficou ali 1000 anos preso, ele é solto. E no milênio todos nós sabemos que serão 1000 anos de paz, prosperidade, não haverá morte. Um jovem terá 1000 anos. Será um tempo de paz. E durante o milênio, todas as promessas que foram prometidas a Israel, que tomaria conta da Canaã terrestre, vai se cumprir. No milênio, a lei não vem dos Estados Unidos mais. A lei não vem mais da ONU, não vem da China. Não, vem de Israel. Neste dia, vai cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Quando chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus e disse: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Terra que mana leite e mel. Promessa que até hoje não se cumpriu. Mas nestes dias do milênio, esta promessa se cumprirá. O homem viverá sem doença, sem enfermidade. O pecado será tratado na hora. Morrer será uma exceção, não uma regra. E aí mesmo vivendo nestes dias tão abençoados, onde não há doença, onde não há praga, no milênio, o homem trocará a espingarda, o revólver, a espada pela enxada. É o contrário do que acontece hoje. Vão cultivar a terra e tudo que se plantar vai nascer. Não haverá fome, não haverá doença. Serão dias gloriosos, porque Satanás está preso durante esse tempo. A besta e o falso profeta já inauguraram o lago de fogo. Eles foram lançados lá. São os primeiros habitantes do lago de fogo. Então, o homem que caiu lá no Éden, quando Satanás enganou a Eva e fez com que Adão pecasse, por que eu falo isso? Porque Eva foi enganada, Adão pecou. Porque a lei foi dada a ele. Deus falava com ele. E a mulher foi enganada. E Adão pecou. Aí ambos pecaram. Ali, por conta daquele pecado, veio toda a maldição que conhecemos. As dores de parto, porque antes dava-se à luz, não tinha dor. A terra foi amaldiçoada. E todas as maldições que conhecemos ali. Então, pelo pecado que eles praticaram ali, por um homem entrou e por um homem saiu. Quando Jesus foi à cruz, ele venceu o império da morte, que estava nas mãos de Satanás, e nos garantiu, através da sua morte, entrada no céu. Basta que o aceitemos. Por isso estamos, cada um de nós, num processo de regeneração, de transformação. Todos os dias temos que ser libertos do nosso eu, do nosso ego, da nossa carne, que é tão forte. Se nós brincarmos,
a carne começa a dominar todo o ser. Todo o nosso ser, juntamente com a alma. A alma, ela passou a ter muita força na queda do homem ali no Éden. Você quer ver a força que tem a alma? Ajoelhe-se e começa a orar. Você começa a pensar em 1 milhão de coisas. Menos na oração que você está fazendo. Porque a alma, ela quer ser senhora. Sendo que o Senhor é um só. É o Espírito. Mas com a queda do homem, ali no Éden, ela passou a ter muita força. Mas o Senhor Jesus nos garante vitória. E quando alimentamos o nosso espírito, somos fortes. E vencemos as inquietações da alma e os desmandos do nosso corpo, que quer mandar. Cada um quer subir ao trono. Alma, corpo e espírito. Tudo por causa do pecado. Então aqui, no milênio, quando a gente vê estes dias gloriosos de bênção, Satanás preso, e lá no finalzinho, quando ele é solto, ele ainda consegue, como a Bíblia diz, uma grande rebelião de Gog e Magog. Uma quantidade inumerável de pessoas que passam a segui-lo. Como assim? Eles não estavam na bênção? Eles não estavam sendo abençoados todos os dias? Mas estavam servindo e obedecendo na marra, com fingimento. E ali quando Satanás é solto, aí as máscaras caem. Todas as máscaras caem. Então, o que acontece e o que acontecerá com os homens nestes dias? O que acontece hoje com o salvo e com o ímpio? O ímpio desce ao Hades e fica lá. O salvo é levado para o paraíso, conforme Lucas 16, 22, conduzido pelos anjos. Que privilégio que nós temos, né? E o ímpio vai para o Hades. O espírito, somente o espírito. E o corpo, Keber, é o lugar onde é guardado o corpo, tanto do salvo como do ímpio. Aqui, quando falamos do trono branco, diante dele haverá a segunda ressurreição aqui. Então estes ímpios que estão presos lá no Hades, numa divisão do Hades, que lá no Tártaro, lá no abismo do Hades, lá no fundo do poço do Hades, estão os anjos caídos. Eles vão comparecer aqui. Nesta segunda ressurreição. Para serem julgados. E aí o que acontece? Apocalipse aqui vai retratar bem isso. Apocalipse 20, vamos ler. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Lembra que eu disse que abriram-se vários livros? Aqui em Apocalipse vai falar, e abriram-se os livros. Vários livros serão abertos para confirmar
a sentença dada. Para falar para o ímpio, seu nome não está no livro da vida, mas nós vamos ler aqui, vamos mostrar para você tudo o que você fez durante a sua vida, as oportunidades que você teve para obedecer ao Senhor Jesus, a Deus, e não quis, rejeitou todo o tempo. Por isso esses livros são abertos, para confirmar uma sentença que já é proferida hoje. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então crer é uma condição para a salvação. E não somente crer, né? Crer e obedecer, porque crer, não há ninguém que crê mais do que Satanás. Crê e conhece mais do que nós juntos. Conhece muito, porque ele habitava no meio. Ele era o querubim que cobria. Ele guardava o jardim do Éden. Ora, nós nunca fomos no Éden. Ele morava lá. Ele guardava o jardim. Então ele crê, mas não obedece. Uma certa vez um irmão disse que Jesus era muito injusto. Porque Satanás, o seu nome era Lúcifer, o que leva à luz, outrora, né? Antes da queda. E agora, Satanás. Jesus era muito injusto com ele, porque ele queria morar nos céus, mas não há perdão para ele. Desde quando? Desde quando? Desde nunca. Satanás, ele só quer uma coisa: o lugar de Deus. Na sua rebelião inédita, nunca vista, ele quis, pelo seu orgulho, o lugar de Deus. E ele acha e continua achando que ele vai vencer. Ora, basta uma palavra que sair da boca de Jesus e ele é destruído. Só que isso não vai acontecer, porque não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra diz que ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, como Jesus é injusto com este ser, sendo que ele não quer, nunca quis perdão. Ele quer sim o lugar de Deus, ele quer adoração. Ele quer ser adorado. Ele quis a adoração de Cristo na tentação no deserto. Ele quer a nossa adoração. E quantos de nós têm adorado a Satanás? Por livre e espontânea vontade, irmãos. Agora nós temos um defeito muito grande como crentes. Imagina, uma pessoa, todo o tempo, a vida toda, ela seguiu e serviu ao diabo, a Satanás. Praticava todo tipo de aberração, desde sacrifício humano até outras coisas terríveis. E muito mais terríveis. Toda a vida. E aí quando ela morre, nós queremos botar ela no céu. Não, nós queremos empurrá-la no céu de qualquer jeito. Ora, irmãos, se uma pessoa serviu o diabo a vida todinha, em sua vida ela serviu o tempo todo o diabo, quando ela morrer ela vai querer morar com Jesus, é? Mas nós insistimos, até muitas vezes pecamos por insistência, porque nós conhecemos a verdade. E eu acredito que ele conhece, mas não conhece totalmente. Porque um lugar que ele vai morar é no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ou ele acha que ele vai chegar lá, vai ter 10 virgens esperando ele. Será que ele pensa isso? Que terão 10 virgens esperando? E lá ele vai para uma partidazinha de futebol, depois vai encher a cara de cachaça. E aí faz um baile funk, aí faz um carnaval. E depois ele volta para a bebedeira, volta para a mulherada, volta para as drogas, tudo lá no inferno. Se ele pensa isso, ele está muito enganado. Vamos supor
que ele pense isso. Deve pensar. Por isso nós insistimos. Muitas vezes erramos mesmo. Porque não queremos que ninguém vá para este lugar de tormento. Olha aqui o que Lázaro que o rico está dizendo para Abraão. Pai Abraão, faz com que ele molhe o seu dedo na água e coloque na ponta da minha língua. Que lugar terrível é esse? Que lugar horrível é esse? Este é o lugar final para os mortos e para os demônios. Aqui, quando ergue-se esse trono, que fala aqui em Apocalipse 20, e continua dizendo assim, ó, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E a morte e o inferno. Queber dá o corpo, o inferno dá o espírito, tanto do homem ímpio, como o Tártaro. Joga aqui os anjos caídos, por causa de uma ordem que é dada. E a morte, que temos tanto pavor, né, dela, nem todos, porque morrer é estar com Cristo, mas muitos têm verdadeiro pavor, porque parece que não conhece as Escrituras. O império da morte estava nas mãos de Satanás, hoje não está mais. A quem você tem que temer? A Satanás, a morte? Não, nenhum dos dois. A palavra do Senhor diz, resistir o diabo e ele foge de vós. Então quando você resiste, como Cristo resistiu na tentação no deserto, ele desapareceu da presença. Então se você resistir, ele foge. Ele não é mais o detentor do império da morte, não. Você tem que temer a Deus, porque é Ele que tem o poder de te matar. Ele tem um poder, detém. Este poder está nas tuas mãos, ele detém este poder. Mata o corpo e ainda pega o seu espírito e lança no inferno, no Hades. É este que você tem que temer. É este. Você não tem que temer demônios. Você não tem que temer a morte, nada disso. Morrer é estar com Cristo. Você não é salvo. Aleluia. E aqui dizia a morte e o inferno. A morte. Foram lançados no lago de fogo. Ora, o inferno, que é o Hades, já não devolveu o espírito destes ímpios que estavam lá presos? E não devolveu os anjos caídos, que Judas 6 retrata bem? Que foram presos em cadeias de escuridão. Agora ele está esvaziado, não é? O Hades, o inferno. Pronto. Agora ele é lançado, jogado no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é o destino final dos ímpios. Este é o destino final dos ímpios. E ali, no lago de fogo, você sabia que lá há graus diferentes de castigo? Eu não vou citar e nem ler aqui os versículos, que são muitos, e isso também é uma outra live, é uma outra pregação. Mas a quem mais for dado, mais será cobrado. Então aquele que matou, aquele que seduziu, aquele que mentiu, dependendo do seu grau de pecado, ele vai para um lugar determinado no lago de fogo. E muitas vezes a gente pensa, como as pessoas gostam muito de infantilizar e fazer muita piada com o inferno, pensa que quando
chegar lá no inferno, Satanás vai estar mandando lá, ora. Ele vai estar sofrendo junto com os outros, com os demais. Com certeza, da mesma maneira que o Tártaro é o mais profundo do Hades, do abismo do Hades, o lugar onde Satanás vai ficar é a profundeza das profundezas. Porque não há mais um pecado pior do que o que ele cometeu. Se levantar contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, destruindo a criação, levando as almas dos homens para o inferno, matando, roubando, destruindo, mentindo. Este é o seu ofício. Com certeza, juntamente com eles, nem a besta nem o falso profeta vão ficar no lugar onde ele vai ficar. Ele vai sofrer só. Porque quando ele se levantou, ele levantou-se só. Porque a besta e o falso profeta são homens que foram seduzidos por ele. Então o pecado maior cometeu Satanás. E nós, aonde nós estaremos nestes dias? Morando no céu dos céus, na cidade que foi preparada desde a fundação do mundo. Andando em ruas de ouro, conversando com o nosso Cristo, adorando, conversando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Aleluia. Muitos pensam que quando lá chegarmos, serão dias de inércia. Não, nós trabalharemos ali. Só não teremos o cansaço que o corpo físico traz. Nós teremos atribuições. Uma coisa que cessa ali é a pregação, porque não há mais necessidade de se pregar. Há uma necessidade de se adorar. As profecias cessam, porque tudo foi cumprido em Cristo. Agora a adoração, ela permanece. Tudo que conhecemos hoje, a adoração permanece. Então, que o Senhor Jesus te abençoe. E você possa ter entendido o que eu quis te passar aqui. E que Ele possa te abençoar cada dia, te fortalecer, te dando vitória. Você, a sua casa, nos seus negócios. Que você não entre em pânico nesses dias atribulados. Essa tempestade passa. Esta tempestade vai passar porque a igreja está orando. A igreja está jejuando. Não somente a igreja Adessúdio que conhecemos, mas a igreja como corpo, cujo cabeça é Cristo. Ela está orando, ela está de joelhos. Mesmo que o mundo jaz no maligno, ele também está cheio da glória de Deus. E não vai ser uma tempestadezinha que vai fazer o barco afundar. Não. Jesus está no barco. O comando do universo continua nas mãos dele. Mesmo que Satanás se levanta, ele se levanta para cair, porque ele já é derrotado. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Toda a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.